Olá pessoal! No vídeo dessa semana eu vou usar uma caneta de bambu para fazer meus desenhos em nanquim. E eu vou falar um pouco sobre esse processo, mas antes eu queria falar um pouco sobre o Inktober com vocês. Basicamente, eu quero saber se com a controvérsia que está rolando esse ano, se vocês vão participar do desafio. Caso vocês não saibam dessa agitação, e nem eu sei se ela está sendo muito grande, tem um artista chamado Alphonse Dunn, ou Dunn, eu não sei exatamente como se pronuncia, que está alegando que o Jake Parker, o criador do Inktober, plagiou os livros dele, que são livros instrucionais sobre como você trabalhar com o nanquim. E esse livro do Jake Parker, que alegadamente tem esse conteúdo fruto de plágio, está sendo vendido através da marca do Inktober. O nome do livro tem Inktober durante o ano todo, se eu não me engano. Tem um vídeo em que o Alphonse compara algumas ilustrações e explicações que já foram liberadas do livro do Jake Parker com as que ele disponibilizou no livro dele. Eu vou disponibilizar o link do vídeo. Eu só devo avisar que não é plágio diretamente corte e cole. Algumas ilustrações são bem parecidas, outras parecem o mesmo contexto, mas refeitas, e o texto parece passar as mesmas informações, mas foi reescrito. Ele usa outro termo. Não deixa de ser plágio se de fato se confirmar que o que ele fez foi só reescrever, mas só te avisando que não é corte e cole. Eu vou colocar o link do vídeo dele, porque eu vi muitos comentários dizendo que muitos livros acabam tendo estruturas parecidas e alguns exercícios clássicos, porque os artistas usam técnicas semelhantes, e outras pessoas defendendo que são muitas instâncias de trabalhos e explicações semelhantes para poder explicar apenas como uma coincidência, principalmente porque estão comparando não com o livro inteiro do Jake Parker, mas só com um preview, já que o livro dele ainda não está disponível. Enfim, eu vou pôr o link do vídeo e vocês podem assistir e chegar à conclusão se é ou não plágio, se algo foi copiado ou não, ou só são dois artistas ensinando técnicas semelhantes. Mas uma coisa eu vou adiantar, o vídeo é bem longo e o livro do Alphonse Dunn é lindo. As ilustrações que ele apresenta como exemplo são impressionantes, eu não vou mentir que eu estou tentando descobrir como eu gosto de trabalhar com o nanquim e fiquei meio tentada em comprar o livro dele. Eu não conheci esse artista e acho que eu vou procurar as redes sociais dele para acompanhar o trabalho dele depois do que eu vi dele mostrando o livro dele. Bom, Jake Parker negou o plágio e falou para o outro artista entrar em contato com o advogado dele. E pelo que eu via na internet, a gente não sabe como isso acabou, se teve ou não algum processo para o plágio. Mas parece que o livro ainda não foi liberado, eles prenderam um pouco o lançamento do livro. Enfim, com essa acusação, alguns artistas estão boicotando o Inktober para evitar promover um livro que pode potencialmente conter conteúdo plagiado de outro artista. E eu entendo esse posicionamento. Mas eu também entendo quem está usando a hashtag porque ou acha que é coincidência e não teve plágio, ou simplesmente acha que o Inktober é bem maior que o Jake Parker e que é mais sobre treinar e evoluir sua arte do que a posse de uma pessoa em particular. Eu mesma participei do Inktober e conheci o desafio por um bom tempo antes de saber que o Jake Parker tinha criado esse movimento e continuei participando dele sem ativamente seguir o conteúdo do criador, do Jake Parker. O que eu queria mesmo saber era o que vocês acham, se vocês já tinham ouvido sobre esse burburinho e se vocês vão participar do desafio ou não. Ou se vocês simplesmente vão continuar desenhando em outubro todo dia, mas optar por outra hashtag, porque estão surgindo outras para substituir o desafio, como o Drawtober, por exemplo. Eu, em particular, já tinha decidido não participar esse ano, mas não teve nada a ver com a acusação de plágio ou não. Eu simplesmente não queria passar esse mês trabalhando só com nanquim. Eu vou ter alguns trabalhos de nanquim no Instagram, provavelmente esse mês, porque eu continuo treinando para ver como eu gosto e o que eu não gosto no meu trabalho de nanquim, mas eu também quero continuar explorando outros materiais, então é simplesmente por isso. Foi antes mesmo de eu saber dessa controvérsia que eu decidi que eu não ia participar esse ano. Por falar em outros materiais,
Eu tenho essa caneta de bambu há algum tempo e eu usei para fazer alguns estudos de textura, mas nunca usei ela numa ilustração minha. Então eu decidi tentar. Eu gostei bastante. Eu quero continuar vendo que outras texturas eu posso fazer com essa caneta. E você pode ver que essa caneta, conforme a tinta na ponta vai acabando, você gera uns traços mais secos, bem texturizados. Às vezes um pouco de tinta demais era liberado na folha, mas você pode virar a caneta e usar a outra ponta para usar aquele excesso de tinta e continuar fazendo as linhas. Eu fiz isso na área de pelo da foca. Aliás, o primeiro desenho é uma foca. Ela é de um vídeo do TikTok e eu vou pôr um link para ele e das outras referências. Outro efeito dessa caneta é que com as tintas coloridas você acaba com áreas de traços mais pigmentados e outras com traços menos pigmentados. Então você tem uma variação da cor no seu traço. E eu gosto bastante dessa variação. É um pouco difícil fazer linhas super finas, mas eu posso usar um fine liner junto com essa caneta ou trabalhar maior. Isso é algo que às vezes eu esqueço, que eu não preciso usar a mesma caneta para fazer a peça inteira. Eu também uso um pouquinho da caneta branca para adicionar detalhes ou mesmo corrigir erros. Isso é algo que antes eu achava que era trapacear, que a tinta em si era um material permanente e você não podia simplesmente apagar os erros. Mas eu vi um vídeo do trabalho do Junji Ito. E se você não conhece o trabalho dele, ele é super conhecido pelos mangás de terror dele. E o trabalho com nanquim que ele faz é incrível e super detalhado. Eu vou pôr um exemplo para vocês verem. E nesse vídeo, ele usava tinta branca para corrigir e fazer algumas modificações. E tornar a ilustração dele o mais perfeita possível. E isso deu um clique na minha cabeça, que eu não devia evitar usar algo que pode melhorar o resultado final do meu desenho. Eu ainda tento usar o menos possível para não usar esse recurso como muleta, como desculpa para não ter que melhorar as minhas habilidades com o nanquim. Mas se no final do meu desenho um pouquinho de caneta gel branca for ajudar na ilustração, eu já não me sinto tão mal por usar. Enfim, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada por assistirem. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!